Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Monique, tudo bem? Vamos lá. Começar o nosso papo matinal de hoje. Último papo matinal da semana, tá? Amanhã, infelizmente, não poderei estar aqui. Bom dia, Renan, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia. Estamos todos chegando aqui. E aí, tudo bem com vocês? Na paz aí, Renan? Bonita foto, meu amigo. Já vi que tu mudou a foto do perfil aí, bonita foto. Isso aí, tá ficando sério o negócio. Isso aí. Muito bom dia, gostei da animação, Ana Lúcia. Há uma diferença, né, entre o que é bom e o que é muito bom. A gente vai falar um pouco sobre isso. Isso aí. Vamos lá, rapaziada, sem moleza, sem demora. Bem, meus amigos, hoje na liturgia da missa, exatamente dessa parte do Gênesis, assim, que é a primeira leitura, né? A primeira leitura de hoje, ela fala um pouco sobre a criação do mundo. E existe uma parte, né? Existe uma diferença, porque Deus vai criando as coisas e Ele vai dizendo que tudo é bom, e Ele viu que era bom, e Ele viu que era bom. No entanto, na criação do homem, aparece lá Deus dizendo, e Ele criou o homem e viu que era muito bom, né? Muito bom. Então, por isso que a Ana Lúcia dá aqui no bom dia, e eu vejo ela colocando aí muito bom dia, né? Me lembra essa passagem de Deus, ao criar o ser humano, viu que era muito bom. Mas não para aí, né? Depois que Deus cria o homem e o homem nomina as coisas, Deus vê que não é bom que o homem fique só e dá a ele uma companheira, uma auxiliar, alguém com quem ele possa dividir a sua própria vida. E é aqui que entra um pouco de um princípio muito claro que existe dentro de nós, seres humanos, né? Existe um desejo muito inscrito dentro de nós de conhecer e ser conhecido, né? Nós temos um grande desejo de olhar para as coisas e apreender algo delas, né? E conhecê-las, e entender da intimidade daquela coisa, conhecer internamente como aquela coisa funciona. E também há um desejo muito grande em nós de ser conhecido. Isso por quê? Porque existe uma face do bem que nós chamamos de verdade. Existem 3 faces do bem, né? O homem sempre procura o bem, ele sempre está procurando um bem, algo que possa realizar a vida do homem. Isso é a dinâmica da nossa vida, né? Nós estamos sempre buscando um bem. Mas esse bem, ele se apresenta para nós em 3 faces, né? Que nós chamamos de transcendentais: a verdade, a bondade e a beleza. E especificamente, cada uma dessas faces, ela é uma face que fica visível para uma das pessoas da nossa personalidade. Então, o nosso roteirista, esse homem que vive no futuro, essa pessoa que vive no futuro, esse Maurício que vive no futuro e que faz planos e que tem esperanças e tudo mais, ele sempre está em busca de algo que é bom, né? Percebe isso? Eu sempre estou buscando um bom roteiro para minha vida, um bom planejamento, Então o roteirista está sempre em busca da bondade. O personagem, por sua vez, ele sobe no palco da vida, e no palco da vida ele está em busca daquilo que esteticamente o agrada, né? Daquilo que é belo. E dentro do conceito do belo, não está simplesmente aquilo que tem uma beleza visual. A beleza se ressalta
por esse lado dela visual e estético, porque a visão dos nossos sentidos é o que é mais proeminente. Vocês já repararam isso? Todos os sentidos são importantes, mas parece que a visão ela tem uma espécie de privilégio, né? Tanto é que a gente, quando está falando alguma coisa para alguém, quando a pessoa não entende, qual é a expressão que a gente usa? Quer que eu desenhe? Não é assim? Quer que eu desenhe? Por quê? Porque parece que a nossa visão tem uma proeminência nesse aspecto. Então, o personagem ele está sempre em busca dessa face do bem chamada beleza. E por sua vez, existe ainda a terceira pessoa da nossa personalidade, o crítico, esse homem que vive no passado, que vive fazendo juízos, né, da nossa história. E o crítico, ele está sempre em busca de uma outra face do bem que nós chamamos de verdade. E é aqui que eu quero me prender com vocês um pouquinho no dia de hoje, né? Sobre a verdade. O homem não consegue não buscar a verdade, porque o homem não consegue buscar o bem. O que acontece dentro da vida nossa como seres humanos é que nós, por vezes, erramos o alvo, né? E por uma curiosidade, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando o nosso crítico ele não busca a verdade, nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. Então, de alguma forma, o que significa buscar a verdade? É que nós sempre queremos conhecer as coisas como elas realmente são. E faz parte desse processo também se deixar conhecer como nós realmente somos. Todas as vezes que nós não vivermos dessa forma, nós causaremos uma certa cisão na nossa personalidade, um fragmento na nossa personalidade. Todas as vezes que nós não buscamos a verdade, o que vai acontecer em nós? Um processo neurótico. O que é a neurose em si? É uma verdade, é uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Hoje a gente costuma dizer, né? A gente fala sobre a tal da paralaxe cognitiva que o professor Olavo trazia, ou a gente fala sobre a importância de botar os pés na realidade. Tudo isso é uma forma da gente dizer que existe uma vocação no homem de buscar a verdade. O homem busca a verdade. Nós sempre estamos em busca da verdade, daquilo que realmente é, daquilo que está no mundo e é, e tem esse ser em si. No entanto, essa busca pela verdade em nós, ela também pode adoecer, né? E isso é o grande problema que nós vivemos hoje no nosso mundo, né? Um mundo que ficou completamente processual, pragmático, ativista. A nossa vida hoje, ela só tem espaço para resolver problemas, né? Para resolver problemas, né? Assim, nós ficamos profundamente pragmáticos e a gente passa o dia inteiro se deixar resolvendo problemas, resolvendo chabus por aí. Então a gente começa a encarar tudo na nossa vida como um problema. O nosso trabalho é um problema que a gente tem que resolver rápido, né? A nossa vida financeira é um problema e a gente parece sempre estar incomodado porque ainda não chegamos no ponto em que gostaríamos de resolver aquilo, né? De tirar aquilo da nossa frente. Mas a verdade é uma coisa que aparece para os nossos olhos para aqueles que estão atentos, para aqueles que têm personagens atentos na vida e para quem aprende a demorar nas coisas. Então, grande parte das crises conjugais, das crises de relacionamento que a gente experimenta hoje no mundo moderno, ela tem a ver com essa perda da capacidade nossa hoje de demorar nas coisas, de permanecer nas coisas e de não tratar a vida como uma espécie de problema, como se a vida ela tivesse simplesmente que solucionar alguma coisa. Então, quando eu estou atendendo alguns casais, eu percebo em muitos deles a vontade de voltar a ter uma harmonia familiar, de encontrar um ponto de equilíbrio na sua família, de encontrar o amor. Mas muitas das vezes o problema está na mentalidade com que se busca isso. Às vezes, foi ontem ou anteontem, melhor essa semana, eu atendi um casal em que eu falava com o rapaz, né?
E ele falava, poxa, Maurício, mas eu já estou tentando melhorar a minha vida do casamento. Eu comprei aquele livro lá do Gary Chapman, né, que fala as 5 linguagens do amor. E eu já descobri que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. E eu estou fazendo tudo isso daqui já para poder... Ou seja, observa que é óbvio que as 5 linguagens do amor é uma ferramenta útil para a nossa vida para o nosso relacionamento, não só o relacionamento conjugal, mas para o nosso relacionamento na vida, né? Com amigos, com pais, com filhos. É importante a gente saber como as pessoas se sentem amadas. Mas vocês conseguem perceber que nessa proposta e nesse jeito de fazer as coisas, eu estou tratando de alguma forma a vida como se ela fosse um problema, tá entendendo? Como se eu tivesse que resolver aquilo ali. Como se fosse assim, eu aplico essa técnica aqui e o problema está resolvido. É como se fosse dessa forma. Não, meus amigos. Para a gente encontrar a verdade sobre alguma coisa, a gente precisa não só estar diante da coisa, agindo nela e tentando dominar, mas é necessário que nós estejamos diante dessas coisas dispostos a contemplar aquilo ali. E contemplar é estar na presença daquilo, abdicar um pouco da ação e permitir que nós sejamos passivos nessa situação, deixar aquela verdade nos envolver, deixar aquilo nos envolver. Só que no mundo acelerado de hoje, a gente perdeu essa capacidade de esperar. E com isso, a gente vem vivendo uma grande crise da intimidade. Então é perfeitamente possível. Nós temos casais com 10, 15, 20 anos de casado que não se conhecem, que não se permitem a intimidade, que não se permitem conhecer um pouco mais. Intimidade, né? Esse conhecimento por dentro, né? Esse conhecer o timos, ou seja, o espírito, conhecer o íntimo do outro, conhecer e se deixar conhecer, né? Conhecer e ser conhecido. Quando eu falo para vocês de conhecer e se deixar ser conhecido, não é uma coisa que tem a ver com a característica da pessoa, tem a ver com como é a criação. Se você não aprende a ter intimidade com alguém, você pode ter certeza que você vai começar a buscar essa intimidade em outra forma. Uma pessoa que não aprende a viver bem a sua intimidade, né? Um homem que não vai aprender, que não aprende a ter sua intimidade, ele vai sair por aí daqui a pouco querendo andar sem camisa, mostrando os seus músculos, porque há nele uma grande verdade, uma grande vontade de ser conhecido, e ele não tem alguém com quem dividir. Então a forma como que ele tem de fazer isso é como? É através da visão do outro, né? Daquele sentido mais proeminente do outro. Então eu quero começar a aparecer, ou a mulher vai começar a andar com aquelas roupas profundamente decotadas, porque aquilo é quase que um clamor, é quase que um grito para dizer assim, olhem para mim, conheçam-me. Mas que maneira parca de ser conhecido, não é verdade? Que maneira baixa de ser conhecida? Porque isso de forma alguma representa aquilo que você é. É uma parte de você. Mas é por isso que hoje, né? Hoje existe essa cena de uma autossuficiência, né? Essa cena de uma autossuficiência. Eu não quero mais precisar das pessoas, eu não quero mais pedir coisas para as pessoas, eu não quero mais ser dependente de ninguém em nenhuma situação. Não é verdade que isso começa a acontecer conosco? Isso torna a nossa vida profundamente disfuncional, meus amigos. Profundamente disfuncional. Porque para mim, sinceramente, é uma grande incoerência quando eu paro para ouvir e ver que as pessoas elas querem casar, né, sendo independentes. Minha filha, case, mas nunca dependa de um homem. Eu falava isso para vocês na live de ontem. Cara, eu quero ser dependente da minha mulher. Eu quero depender da minha mulher. E eu espero sinceramente que ela queira também depender de mim. Porque essa é a vocação da minha vida. Se eu for completamente autossuficiente, não haverá entre nós intimidade. Porque eu não preciso dividir nada com ela, porque tudo eu resolvo. Se ela for completamente autossuficiente, não há necessidade dela dividir nada comigo, porque tudo ela resolve.
E se tudo nós resolvemos sozinhos, por que nos casamos? Por que nos casamos? Para quê? O casamento, meus amigos, é um caminho de melhora pessoal, é um caminho de santificação. O casamento é para aqueles que não têm a possibilidade de chegar no céu sozinhos. São para esses que são um casamento. Se você se reconhece autossuficiente, né, pode fazer isso sozinho, de duas uma, ou você tem vocação para ser Deus, né, e é uma puta de uma soberba, ou com certeza o casamento não é esse caminho para você. Mas se você já tem essa vocação, se você se casou, que bom que você é dependente do teu esposo, que bom que você é dependente da tua esposa. Que bom. Porque isso demonstra que sozinho você não pode ir para lá. Sozinho você não vai conseguir dar esse passo adiante. Meus amigos, se nos falta intimidade nas nossas relações, nós devemos nos perguntar quanto tempo nós estamos demorando nelas e se estamos sendo verdadeiros nas nossas relações, né? Se estamos nos deixando conhecer. Porque, acredite que eu estou te falando, se você não se deixar conhecer dentro da tua relação, se você não se permitir ser em alguns momentos realmente fraco, se você não deixar claro aos olhos da outra pessoa o que você está passando, a sua preocupação, as suas incertezas, aquilo que te fere, aquilo que você ama, aquilo que você busca, os seus sonhos, os seus projetos, se você não viver essa intimidade no seu casamento, você sabe o que vai acontecer? Você vai procurar essa intimidade em mendigarias. Você vai procurar isso daí na pornografia, por exemplo. Você vai tentar processualizar a intimidade. Você vai tentar transformar a intimidade em mais um problema a ser resolvido. Você vai procurar essa intimidade mostrando as partes privativas suas para outros, né? Fazendo um monte de tatuagem, por exemplo, para poder mostrar que existe algo profundo em você de uma forma externa. Eu não estou dizendo aqui para você que tatuagem é errado fazer, que é ruim e tudo mais. Eu só estou mostrando para vocês aqui um certo sintoma do nosso tempo, tá? Um sintoma do nosso tempo. Um sintoma de pessoas que não se mostram mais, que não se permitem mais conhecer com profundidade ao outro, porque não se demoram nas relações, porque não se demoram no conhecimento, porque não são verdadeiras. Olha aqui, o Renan está colocando um negócio aqui que é importante, olha. Até num casal em que um dos cônjuges fica em sites de relacionamento conversando com diversas pessoas diferentes. Eu também, meus amigos. Eu também atendo uma pessoa assim. Por que ele faz isso? Porque ali ele consegue ter intimidade sem responsabilidade, né? Ali ele vai ali e desabafa tudo que está no coração dele, que ele gostaria muito de falar para sua esposa ou para o seu marido. Mas ele não precisa se responsabilizar por aquilo ali. Isso é um perigo, meus irmãos, é um perigo muito grande. Porque, veja, quando eu chego para um amigo meu e eu conto, um amigo não, para minha esposa, e eu conto uma fraqueza, eu divido com ela uma fraqueza, eu propicio um momento de intimidade ali, mas um momento de intimidade também que me mantém numa certa postura, onde eu preciso ter um compromisso de melhorar. Tá bom? Eu preciso ter um compromisso de melhorar. Agora, se eu fico mantendo isso para dentro de mim, se eu não guardo, se eu guardo isso o tempo todo, eu não tenho uma oportunidade ali de crescer em intimidade, né? E eu acabo nunca criando esse compromisso. Com isso eu não estou dizendo para vocês, meus amigos, também, que tudo deve ser falado dentro da relação. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode mais ficar processualizando as nossas relações, entende? É necessário, não é bom que o homem fique só, é bom que o homem aprenda a dividir um pouco de si com outros, com uma comunidade, com um amigo, com a sua esposa, e aí vai depender da vocação de cada um, né?
tá aqui colocando. O Rafael tá colocando aqui, esse negócio da tatuagem é verdade, meu irmão. É verdade, meu irmão mais novo se encheu de tatuagem e ele é uma pessoa muito quieta, não se abre com ninguém. Parece a maneira dele de se expressar. Já tentei me aproximar sem sucesso. É a Evelyn que tá falando aqui, né? É verdade. Ou seja, é um desejo que ele tem de querer mostrar algo simbólico que ele tem, né? De uma forma profunda, sem falar, é quase que um grito, é quase que um pedido de ajuda. Então, meus amigos, pensem nisso. Pensem nisso também, nas relações, não só no deixar-se ser conhecido, mas também na possibilidade de procurar conhecer. As pessoas falam muito comigo sobre liderança, às vezes. E eu digo o seguinte, como é que você quer ter liderança sobre uma equipe, sobre um certo grupo, sobre o teu grupo de trabalho, se você não procura conhecer aqueles que estão com você? E aí conhecer, eu não estou falando de conhecer de maneira superficial, não. Se interessa pelo assunto do outro. Faz a história do outro fazer parte da tua vida. Faz a história do outro entrar no teu roteiro de vida. Liderança não é simplesmente você saber o aniversário da pessoa, você saber se a mãe está doente ou não, mas se envolve com aquela história. Se permite se envolver. Sai daquela distância emocional, daquele medo de acontecer um problema que envolva justiça ou outra coisa. E, cara, aprende a se envolver com as pessoas. Aprende, volta a ter um coração de carne na tua vida, tá entendendo? Isso está faltando nas nossas relações profissionais também. Você se interessar realmente pela vida da pessoa, você procurar saber, procurar ajudar, procurar entrar na história daquela pessoa. Tá bom, meus amigos? Já cheguei aqui, 7h37, tá? É o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Deixa eu só dar um aviso aqui. Amanhã eu não vou fazer o papo matinal, tá bom? Tenho uns outros compromissos aqui de manhã que vai me impossibilitar. Nós voltamos na segunda-feira às 7h15 da manhã. Tô sentindo que o horário tá funcionando, o pessoal tá começando a perceber, né? Então marca na tua agenda aí, todos os dias 7h15 da manhã, pra gente estar junto aqui nessa pequena reflexão. E não esqueçam, tá? Pedido aqui do Maurício para vocês. Eu sei que vocês estão assistindo aqui ao vivo, mas depois a live fica gravada. Compartilha com seus amigos, né? Passa essa live para uma pessoa que precisa ouvir. Faz também a tua tarefa de apostolado, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.